Salve, queridos! Hoje eu resolvi gravar esse vídeo que é para a gente conversar um pouco sobre as curiosidades da Bíblia. Tem muita coisa, né, que a gente poderia esclarecer. Esse vídeo poderia ser um vídeo enorme, mas eu resolvi trazer alguns aspectos só para que a gente possa desmistificar, né? Eu sempre falo que existem algumas maneiras de ler a Bíblia. Uma delas é com os olhos e algumas pessoas que leem com os ouvidos. O que é ler com os ouvidos? É acreditar nas coisas que ouvem. Ouvi dizer que é isso, ouvi dizer que um personagem bíblico fez isso, ouvi dizer que... Na verdade, ele acredita em coisas que ouviu em algum lugar e nunca se preocupou em procurar a origem do que ouviu, né? Por isso que o canal chama Palavra, né? Vá à palavra para ver, né, se é realmente aquilo que você ouviu e veja se você encontra nas escrituras bíblicas aquilo que você ouviu ou se é uma bobajada que alguém falou e a pessoa fica repetindo, né? Então, existem várias Bíblias e existem inúmeras interpretações. E existem algumas formas melhores da gente não só ler, mas a gente compreender a Bíblia, né? E a melhor forma, pelo menos é o que eu acredito mais, é quando a gente olha para o texto, para o contexto e para o pretexto. O que é isso? Quando a gente fala texto é o que está escrito lá. Então você pega uma Bíblia, não importa qual seja, e você lê o que está escrito. Isso é o texto. Ficar só com o texto, a pessoa não consegue tirar o que há de melhor na Bíblia. Por quê? Porque tem muita coisa que foi escrita, né, grande parte, considerando o que estava acontecendo na época. Então, não só é importante ler a Bíblia, né, ler o texto, mas entender o contexto pelo qual aquilo que está escrito no momento que foi escrito, o que está querendo dizer. Porque, se imagina, nós estamos falando de texto de 2, 3 mil anos atrás, então o mundo era outro, né? O contexto daquela situação é outra. Quer ver um exemplo? Quando Deus faz a aliança com Abraão, e ele fala que para Abraão: Abraão, sai da tua casa, deixe sua parentela, vá para a terra que eu vou te falar, que não sei o que. O Abraão larga tudo, mas antes de largar ele pergunta assim: mas como assim, Senhor? Então você vê, logo de cara, né, já tem um ser humano já questionando Deus. Então, e não tem nada de errado com isso, né? É para questionar mesmo, né? Tanto Deus, Jesus Cristo, pois incentiva a gente a questionar, a perguntar, a tentar entender. E aí então Abraão vai, né, e Deus fala para ele que fará dele uma grande nação, terão inúmeros descendentes, mais que as estrelas do céu. E aí você fala literalmente, né, mas assim, não, mas seres humanos tem muito, mas não tem mais que as estrelas do céu. Claro que não, né? Isso aqui, a Bíblia, como eu já falei outra vez, não é um livro de biologia ou um livro de física ou de ciências, né? Ele estava dando um exemplo para Abraão para ter uma noção da quantidade de pessoas. Então, assim, era muita gente. Aí, então, né, Abraão vai para a cidade, sai da cidade dele com a mulher, com o sobrinho, Ló, que depois vai morar lá nas cidades que foram destruídas, né, e Deus fala para não olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás, vira estátua de céu, Sodoma e Gomorra, né? Então, o Ló, que a mulher olha para trás, vira estátua de céu, era sobrinho de Abraão. Mas, enfim. Então, quando Deus faz essa primeira aliança com Abraão, que na verdade é aliança com o ser humano, né? Deus pede para ele trazer alguns animais, né? Uma novilha, uma cabra, uns pássaros, assim, e fala para Abraão sacrificar, né, os animais, e para colocar metade do animal do outro, a outra metade no outro, e aí Deus passa no meio dos animais.
E aí você lê isso, você fala, cara, mas o que está acontecendo? Primeiro, por que trazer animal? Por que matá-los, né, em sacrifício? Por que dividir os animais no meio? E por que Deus passou no meio? E Abraão não passou. Eu vou ler o texto, né, literal. Então, assim, isso está em Gênesis capítulo 15, no versículo 9, 10 e 17. Está lá escrito assim: então o Senhor lhe disse, traga-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, todos com 3 anos de vida, bem com uma rolinha e um pombinho. Abraão trouxe esses animais, cortou-os ao meio, colocou cada metade uma em frente à outra, né? E aí quando o sol se pôs, veio a escuridão, eis que um fogareiro fumegante com uma tocha acesa passou por entre os pedaços. Mas você lê isso, eu não entendi nada. Por quê? Porque você olhou só o texto. Vamos ver o contexto disso. Então, esse ato de cortar, sacrificar o animal, cortar ao meio e pôr cada metade de uma em frente à outra, e as pessoas passarem no meio, isso era um costume antigo dessa época, né, de selar uma aliança, de selar um acordo, né? Então, as partes que faziam, né, que tinham celebrado esse contrato, passavam entre esses pedaços dos animais como um sinal de compromisso de vida ou morte com esse pacto, tá? Então, por quê? Porque eles estavam falando, olha, se eu não cumprir com a minha parte nesse contrato, que aconteça comigo o que aconteceu com esses animais, não é? E aí, então, no caso de Deus e Abraão, só Deus, né, simbolizado pelo fogo e tal, é que passou entre esses pedaços, né? Por quê? Porque indicando que essa aliança foi uma aliança unilateral, ou seja, Deus se comprometia com a promessa independente da ação de Abraão, né? E Abraão não passou no meio dos animais cortados. Por quê? Porque Deus sabia que nenhum homem seria capaz de cumprir com essa promessa. Então só Deus passou, né? Então quando você entende esse contexto, você fala, então foi por isso que foi feito. E a Bíblia é cheia disso, né? Você precisa entender, então, não apenas o texto que você está lendo, mas também o contexto. Por que aquilo foi feito daquele jeito? E tem também o que eu comentei, o pretexto. O que é o pretexto? É você, quando está lendo uma passagem da Bíblia, então, por exemplo, no Novo Testamento, tem muita menção ao Antigo Testamento. Então tem gente que fala assim, eu gosto do Novo, mas eu não gosto do Antigo Testamento. Então eu não leio. Eu falo, cara, se você não lê o Antigo Testamento, você não vai compreender qual a profundidade necessária no Novo Testamento. Por quê? Porque tem muita coisa que é dita no Novo que faz menção ao Antigo Testamento. E eu vou ler algumas passagens aqui do profeta Daniel, profeta Isaías. Jesus falava muito desses profetas. Então, e Jesus, em sua passagem, seu ministério, ele faz muita coisa que foi já premeditado, que tinha sido dita por alguns profetas, né? E ele vai lá e acontece exatamente como alguns profetas falaram. Então você tem também ter o conhecimento do pretexto, tá? Falei, caramba, mas não basta ler a Bíblia sozinha? Assim, se você lê só a Bíblia, é legal? Mas a Bíblia é uma coisa interessante, porque quanto mais você lê, quanto mais você estuda, melhor ela fica, né? Então, o legal é a gente ler a Bíblia, procurar entender esses contextos, né? Procurar em outras leituras as explicações, e aí você começa a entender a profundidade e dimensão. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer aqui um material de pesquisa, que é de uma pessoa, né, que faz um trabalho muito legal, o Mateus Eleutério, e ele faz muito material de Bíblia e tal, e ele explica algumas coisas que eu resolvi trazer para vocês. Então é legal, né, ler outras fontes além da Bíblia, tá? Então, vamos aqui a alguns esclarecimentos, algumas curiosidades. Primeira coisa, Jesus é Deus? Essa daí é uma grande discussão, né? Quem é cristão, né, acredita que sim. Grande parte das outras religiões não acreditam, mesmo os judeus, chamados judeus messiânicos, que acreditam que Jesus era o Messias.
porém não acreditam que ele era filho de Deus. Então, uma coisa, ele era o Messias, não sei o quê. Não, ele não era filho, não era Deus, ele era um profeta, que não sei o quê, né? Então, claro que eu vou trazer aqui sua perspectiva cristã, né? Então, quando a pergunta vem se Jesus é Deus, né, a gente vê na doutrina que a doutrina da Trindade é um dos pilares da fé cristã, e afirma que Deus é um só, mas se manifesta em três pessoas distintas: o Pai, o Filho, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo. Então, não são três deuses, porque senão a religião cristã seria uma religião politeísta, né? Exceto as regiões abraâmicas, todas as outras são politeístas. Eu fiz um vídeo aqui explicando sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade. Dê uma olhada lá no canal, se vocês puderem, tiverem interesse, né? Então esses três compartilham a mesma essência divina, sendo coiguais, coexistentes e coeternos, mas possuem funções e relações distintas. Então Jesus é Deus? Sim, de acordo com a religião segundo o cristianismo, sim, né? E a Bíblia é clara em afirmar que Jesus é Deus, né? No Evangelho de João, no capítulo 1, Jesus é descrito como o verbo que estava com Deus e era Deus. Então, estava com Deus desde o início, desde a criação do mundo, né? Já no capítulo 10, ele declara, João, né, falando que Jesus disse, eu e o Pai somos um. Além disso, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1 também, Paulo descreve Jesus como a imagem do Deus invisível e como criador de todas as coisas. Então essa controvérsia sobre a divindade de Jesus surgiu logo no início da igreja, quando um tal de Ário, que era um presbítero de Alexandria, ensinava que Jesus era inferior ao Deus Pai. É uma criatura exaltada, mas não coeterna. Essa ideia foi refutada depois no concílio de Niceia, que aconteceu em 325 depois de Cristo, onde os líderes cristãos esclareceram isso, reafirmaram a divindade plena de Jesus com a formulação do credo nicênico, né? Então lá diz, Deus de Deus, luz e luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Então a igreja reconheceu que apenas Deus poderia pagar o preço pelo pecado da humanidade, né? O que torna a divindade de Jesus essencial para a salvação. Então não é assim simplesmente uma questão de ele era Deus e pronto. Não, vamos entender, né? Nesse concílio de Niceia ele fala, olha, só Deus poderia então pagar o preço pelo pecado da humanidade. Não um profeta, não um ser humano, tinha que ser Deus, tá certo? E o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é uma força, é uma pessoa, né? Então, o Espírito Santo não é vamos dizer assim, uma força impessoal, como algumas crenças sugerem. A Bíblia, ela apresenta o Espírito Santo como uma pessoa divina e atribui a ele características de personalidade, como vontade, isso está na carta 1 Coríntios de Paulo, inteligência, João fala isso no capítulo 14, e na carta de Paulo aos Efésios fala das emoções do Espírito Santo, né? No Efésios capítulo 4. Ele é chamado de Consolador, em João capítulo 14, alguém que caminha ao lado dos crentes, guiando-os, ensinando e fortalecendo-os. Além disso, o Espírito Santo realiza ações que só uma pessoa poderia fazer. Então ele intercede por nós. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, Paulo fala disso. Nos convence, né, de sairmos do pecado, em João 16 está falando isso, e nos regenera, tornando-nos filhos de Deus. Isso está em Tito, capítulo 3. Então, referir-se ao Espírito Santo apenas com uma força compromete a doutrina cristã. Por quê? Porque minimiza sua obra de regeneração e santificação em nossas vidas. Então, muito embora a Trindade, e eu entendo, a Trindade não é uma coisa fácil de ser compreendida. Por quê? Porque a gente não tem nenhuma referência. A gente não tem nada que
é uma coisa, mas divide em três, então não são três coisas diferentes, é a mesma coisa. Então é uma coisa um pouco complexa, né? E ela é ensinada nas Escrituras, né? Mateus 28 fala disso, que Jesus ordena o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o que mostra unidade e distinção entre as pessoas dessa chamada Trindade. Depois que Jesus foi, né, ele foi morto, crucificado, né, e aí ele volta, e depois quando ele vai embora, né, ressuscitou e tal, quando ele vai embora definitivamente, os apóstolos falam, bom, mas e aí? Na verdade, Jesus já estava falando disso faz um tempinho, né? Na Santa Ceia ele fala disso, que eu vou deixar vocês, mas eu vou deixar com vocês o Espírito Santo, e vocês farão as coisas que eu fiz aqui na terra, em meu nome, pelo poder do Espírito Santo. Então os apóstolos, não foi só Cristo que fez milagres, né? Os apóstolos também fizeram, curaram doentes, curaram cegos, então assim, com o poder do Espírito Santo. Então, a intervenção divina nos seres humanos é conduzida pelo Espírito Santo. E depois, em 2 Coríntios, no capítulo 13, o apóstolo Paulo conclui a sua carta mencionando a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, reafirmando a atuação conjunta das três pessoas divinas. Então, a compreensão da Trindade é essencial para a fé cristã. Por quê? Porque ela reflete a maneira como Deus opera na criação, na redenção e na santificação. Então, reconhecer Jesus como Deus nos dá, para os fiéis, né, a segurança de que seu sacrifício foi suficiente para nos salvar. E entender o Espírito Santo como uma pessoa nos ajuda a valorizar sua presença transformadora em nossas vidas. Ok? Uma outra questão que surge é a história da figueira. Né? A história da figueira é uma coisa, para resumir, Jesus estava andando com os apóstolos, não sei o quê, e eles estavam com fome, e na época não tinha Uber, não tinha táxi, não tinha carro, não tinha nada, então eles iam caminhando. E lembrando que caminhar por lá não era muito fácil, com calor miserável, temperatura de deserto, e fome, sede, e eles estavam andando, e aí Jesus viu uma figueira, falou, vou lá pegar a figueira. Aí ele chegou lá, tinha uma figueira, né, frondosa, cheia de folhas, e foi lá, não tinha figo nenhum, e Jesus amaldiçoou a figueira. Aí os apóstolos falaram, cara, como assim? O cara enlouqueceu? Por que ele amaldiçoou a figueira, sendo que nem época de figo era? Né? Então está no livro de Marcos, no capítulo 11. E, vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou, a não ser folhas, porque não era tempo de figos. E aí ele pegou e amaldiçoou a figueira. E aí a figueira morreu, lógico, morreu seca. Quando você lê isso, você fala, cara, Jesus pirou, né? Como assim que ele vê uma árvore que não era para estar dando fruto, não tem mesmo? Ele comprovou que não tinha, porque nem era para ter, mas aí ele ficou doido e amaldiçoou a figueira. Que culpa ela tem? Então, assim, esse é o texto. Vamos ao contexto. Então, no Evangelho de Marcos, a gente encontra esse episódio intrigante, né? Então ele vai lá ver a figueira, procura o fruto, não acha, não sei o quê, e amaldiçoa a árvore. Então, o que estava acontecendo? Qual era o contexto? Então, Jesus estava em Jerusalém durante a Páscoa, que era início da primavera. Isso foi perto da crucificação dele. Né? Um período que as figueiras não produzem frutos. Por quê? Porque a safra na região lá de figo ocorre no verão, que é entre junho e agosto. E para a gente entender isso, a gente tem que... E a Bíblia nos esclarece muito bem, então a gente tem que buscar outras fontes. Esse detalhe, né? A presença de folhas na árvore. Então, o ciclo natural da figueira, né? Nesse ciclo, as folhas só aparecem quando o processo de frutificação já começou. Então, antes da colheita principal, as figueiras produzem pequenos frutos, chamados de takshi na cultura judaica, e eles amadurecem junto com os figos. Então, uma figueira cheia de folhas dava a entender que tinha frutos, mesmo fora de época.
Quando Jesus se aproxima da figueira e não encontra nada além de folhas, ele percebe que a árvore tinha só aparência. Deve ter muito fruto. Chega lá e não tem. Então é só a aparência, não tem entrega de verdade. Então qual que é a lição que fica dessa história? A lição espiritual é que a figueira se tornou uma metáfora para a espiritualidade superficial. Ou seja, é uma fé aparente só. Algo que aparenta vitalidade, que são as folhas, mas é estéril em essência, não tem frutos. Então Jesus usa esse ato como uma parábola viva para ensinar que não basta parecer espiritual, um ser humano. É preciso viver uma fé autêntica, que produza frutos. E Paulo fala disso na carta aos Gálatas, no capítulo 5, né? Refletindo o caráter e o ensinamento de Cristo. Então, fala assim, cara, se você não for uma figueira que dá frutos, que leva a palavra, que se compromete com os ensinamentos de Cristo, você é uma árvore que só é aparência, cheia de folha, mas não faz nada, né? Então, como seguidores de Cristo, nós somos incentivados a examinar nossas próprias vidas, né, frente a essa parábola da figueira, buscando garantir que a fé do crente se manifesta em ações e um caráter transformado, né, produzindo frutos que honrem a Deus e abençoem aos outros. Então, aí, quando você entende isso, bom, então eu sei porque que ele amaldiçoou a árvore, porque ele estava ensinando aos apóstolos que não adianta você ter uma aparente religiosidade se você não produz frutos. Então agora eu entendi, entendeu? Então assim, é por isso que eu falo, quanto mais você entende a Bíblia, então agora eu já entendi, então por que ele fez isso? E aí não é só entender, então tá bom, já entendi a lição de Jesus. A gente tem que dar frutos, a gente tem que falar, a gente tem que, na verdade, não é converter ninguém, ser um chato, né? O Luiz Saião que fala que tem muçulmano xiita, mas tem cristão chato também, né? Ficar, né, tentando convencer as pessoas de algo que elas não querem, não sei o quê. Não, cara, viva a sua vida de acordo com o ensinamento de Jesus. Pronto, né? Uma outra passagem que fala, né, que é legal a gente mencionar, é a história de que por que Jesus se chamava Filho do Homem? A expressão Filho do Homem foi o título que Jesus mais usou para se referir a ele mesmo. Aparece mais de 80 vezes no Evangelho. Então essa designação carrega um significado profundo, conectando aspectos de sua humanidade, divindade e missão messiânica, né? E isso daí, aí é a história do pretexto agora, né? Esse nome, o Filho do Homem, tem origem no Antigo Testamento, né? Porque esse título remonta ao profeta Daniel, o livro de Daniel, aquele da Cova dos Leões, lembra? Então, que eu já fiz um vídeo aqui no canal, que é uma história magnífica, a história de Daniel, né? Daniel ele vive num período muito complicado para o povo hebreu, foi quando a Babilônia conquistou, né, toda a região. Então ele levou grande parte da população, que matou a maioria, mas levaram alguns hebreus para o exílio lá na Babilônia e ficaram lá como escravos, não sei o quê. E o Daniel, que era um cara muito bom, o rei que não era bobo nem nada, o Nabucodonosor, ele ficou trabalhando para o rei diretamente, teve um papel muito importante na gestão do império, e é esse Daniel aí, não é? Então, no livro de Daniel, no capítulo 7, ele, né, o profeta Daniel, descreve, né, numa visão, que ele estava olhando assim, né, numa noite, e viu nas nuvens que estavam no céu, vindo o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e um reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Aqui o Filho do Homem é uma figura celestial que recebe autoridade
eterna, indicando sua natureza divina e messiânica. Então, ao usar esse título, o Filho do Homem, Jesus estava se identificando com o cumprimento dessa profecia de Daniel, né? Declarando ser ele o Messias prometido. Então, assim, destacar a humanidade de Jesus, embora Jesus também seja chamado de Filho de Deus, o título Filho do Homem enfatiza sua verdadeira humanidade. Né? Então, assim, Jesus nasceu como ser humano, isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, e como ele era humano, experimentou fome, sede, dor, insegurança, né? Quando estava no deserto sozinho uns 40 dias, antes da crucificação. Né? Estava lá no Monte das Oliveiras pedindo para o Pai, se possível, afastar esse cálice dele. Né? E experimentou a morte física. Então, se todos os evangelistas falam isso, Mateus, João, Lucas, você acha isso lá. Então, esse título demonstrava que ele veio ao mundo como um de nós, né, para ser nosso representante e salvador. Então, se ele tivesse vindo só como homem, ele seria um profeta e não poderia salvar a humanidade dos pecados, redimir a humanidade. Se ele vier só como um Deus, ele não nos representaria. Então, ele é a fusão dos dois, né? Então, tem uma parte que é humana e uma parte que é divina. Né? E essa identificação com a humanidade era, então, essencial para cumprir essa missão redentora, como descrito no livro dos Hebreus, no capítulo 2. Então, ele não era apenas Deus, mas também 100% humano. Isso ajudava os judeus da época a entenderem que ele era o cumprimento das promessas messiânicas que vinham da lei. Tanto é que os fariseus, que eram os religiosos da época, toda hora confrontavam Jesus. Você está aqui para renegar a lei de Abraão, de Moisés. Fala, não, eu não vim aqui renegar a lei. Pelo contrário, eu vim cumpri-la. Né? Então, ele fala, vim cumprir conforme está nas Escrituras. Então, ele tinha autoridade divina e messiânica ao mesmo tempo, e esse título, Filho do Homem, também apontava para a glória e autoridade de Jesus como Messias. E ele mesmo declarou isso em momentos cruciais, como está no Evangelho de João e Marcos. E, além disso, depois da ressurreição e ascensão de Jesus, Estevão, que foi o primeiro mártir cristão, na história do cristianismo é repleta de mártires, Estevão foi o primeiro, ele teve uma visão celestial onde viu o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Isso está no livro de Atos, no capítulo 7. Essa visão confirma tanto a humanidade quanto a exaltação de Jesus como Filho do Homem, que governa ao lado de Deus. Então esse título une de forma única as naturezas humanas e divinas de Jesus e expressa tanto sua humildade ao se identificar conosco, quanto sua exaltação como Rei Eterno. Muito bom. A gente, entre os personagens bíblicos, você tem alguns que foram fundamentais. Abraão foi um deles, e o outro foi Moisés. E na Bíblia diz que o diabo queria o corpo de Moisés. Não sei se vocês sabem, mas Moisés foi um cara importante, super. Ele que liberou, conduziu, liderou a saída do povo hebreu do Egito, da escravidão. Conduziu o povo hebreu no deserto por 40 anos. E quando chegou na Terra Prometida, ele não entrou na Terra Prometida. Por quê? Eu fiz um vídeo sobre Moisés aqui no canal. Se você quiser entender essa história, você veja lá, por favor. Ele não entrou porque ele fez algumas coisas que Deus não gostou. Falou assim, cara, você não vai entrar. Deus mostrou para ele, do alto do monte, assim, a terra, e falou, você não vai entrar. Ele já tinha uma certa idade. E aí Moisés morreu. Quando Moisés morreu, o seu irmão então assumiu. E aí você fala assim, bom, ele morreu. Onde está o corpo dele? Onde tem um local lá em Israel, que a gente pode visitar onde ele foi enterrado?
se você ouvir que alguém foi para Israel e viu onde está o corpo de Moisés, saiba que é uma trambicagem, porque não tem corpo de Moisés, né? Deus tirou o corpo dele, levou para o céu e não tem, ele sumiu, né? E aí vamos entender essa história. Mas por quê, né? Qual que é a questão aí? Então você vai no livro do Judas, capítulo, não é o Judas que traiu Jesus, é outro Judas, né? Aliás, na Bíblia tem vários Judas. Um dos irmãos de Jesus chamava Judas, né? Então no livro de Judas, no capítulo 1, né, está lá escrito assim, né? Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Por Satanás, né? E essa intrigante narrativa sobre a disputa pelo corpo de Moisés levanta essa pergunta, né? O que havia tão especial no corpo de Moisés para que houvesse essa disputa entre o arcanjo Miguel e Satanás? Especificamente sobre o corpo de nada, né? Embora a Bíblia não explique diretamente os motivos, a gente pode considerar algumas possibilidades com base no contexto histórico e cultural de Israel. Então, no livro de Deuteronômio, que é um dos livros do Pentateuco, no capítulo 34, é relatado que Moisés morreu na terra de Moabe e foi sepultado por Deus em um lugar desconhecido. Então, não se sabe onde ele está. Então, a ênfase de que ninguém sabe onde está essa sepultura é um detalhe bem significativo. Então, ao longo da história, os israelitas demonstraram uma tendência à idolatria, né, adorando homens, objetos, ídolos. Isso você vê no livro do Êxodo, no livro de Reis, né? Então Moisés, como líder e legislador de Israel, era uma figura de grande respeito e autoridade espiritual, claro. Então assim, caso o local de seu sepultamento fosse conhecido, os israelitas poderiam ter transformado o túmulo de Moisés em um objeto de adoração, se desviando de Deus, né? Então assim, Satanás poderia ter usado os restos mortais de Moisés para encorajar a idolatria e transformando em um símbolo religioso falso. Então esse episódio serve como um lembrete da batalha espiritual em torno da adoração e da lealdade humana. Então frequentemente pessoas, objetos ou mesmo líderes religiosos são levados a um status que rivaliza até ou mesmo supera o amor e a devoção que a gente deve a Deus. Então esse fenômeno é uma forma de idolatria moderna. Então a disputa pelo corpo de Moisés simboliza a contínua luta entre as forças celestiais e demoníacas sobre a adoração e a lealdade da humanidade, e nos alerta sobre os perigos de dar mais importância à criação do que ao Criador, e nos chama a manter nossa devoção exclusiva a Deus. E é interessante, porque você pensa assim, né? Deus, que é aquela figura que é imaterial, ninguém sabe onde fica, onde está, não sei o quê, e o corpo de um líder religioso, de um objeto, né? Todo mundo fala de achar a Arca da Aliança, ou o cálice sagrado da Santa Ceia, que não sei o quê, que vira objeto de devoção, porque é um objeto físico, a gente vê, a gente pega na mão, a gente, né, é mais fácil de explicar do que Deus. Então essa tendência, não só do povo hebreu da época da Bíblia, mas até hoje, né, a gente vê as pessoas, né, devocionando objetos, né, restos mortais, como tem lá na Itália o manto lá, que tem a imagem, dizem, né, alguns que é a imagem de Jesus que foi coberta, outros falam, não foi, já foi feito o teste de carbono e viu que é um produto da Idade Média, então não é. Então essa questão, né, do ser humano sempre ele começar a idolatrar objetos e não ser fiel a Deus. Então aí então você explica por que corpo de Moisés ninguém sabe onde está, né? E também tem uma outra coisa que se fala muito, é o tal do livro de Enoque, que é um livro que não está na Bíblia, né? Já deve ter ouvido falar do suposto livro proibido da Bíblia, né? O livro de Enoque. O que tem de especial? Não tem nada de especial, né?
Então esse é um livro que muitos afirmam que foi ocultado pela igreja por todos esses anos. Aliás, o que tem de teoria de conspiração envolvendo a igreja, filme, livros, é impressionante, né? Então, você já deve ter se deparado com, ou se ouviu falar, ou mesmo já leu, né, esse livro em algum momento, porque sim, muitas pessoas falam que ele tem evidências da existência de alienígenas e eventos obscuros da história, né? Se você assistiu um The History Channel, você já deve ter visto lá falando de ETs, livro de Enoch, né? E esse livro de Enoch, ele realmente existe, né? Então não é uma fantasia, não, o livro de Enoch existe, mas é importante a gente esclarecer que ele não pode ser considerado como autêntico, né? Durante o período chamado intertestamentário, que é, no período teve o Antigo Testamento e o Novo, entre os dois teve um vácuo, teve lá, foram 600 anos, que não aconteceu nada, né? Aí depois vem o ministério de Jesus, não sei o que, vem o Novo Testamento. Mas nesse meio ficou assim, muitos anos sem acontecer nada. Então, nesse período, muitas histórias falsas surgiram, né, apresentando eventos fictícios na história de Israel. E esse é um desses livros que surgiram dentro desse contexto, né? O fenômeno de atribuir falsamente a autoria a alguém conhecido era comum na antiguidade. Assim como acontece até hoje, nos dias de hoje, toda hora falam que acharam o túmulo de Jesus. Uns falam que o túmulo dele está lá em Israel, outros falam que não, ele foi para a Índia, está enterrado na Índia. Não, ele está enterrado no Japão. Daqui a pouco vai aparecer um gaiato falando que ele está aqui no Brasil também, né? Então, o nome de Enoque, que viveu pouco antes da época de Noé, ele foi associado a esse livro. Então, mas não há evidências de que Enoque tenha realmente escrito esse livro. Então, o livro de Enoque é considerado vamos chamar assim, um pseudoepígrafo e um livro apócrifo, quer dizer, que não está na Bíblia, né? E o que significa que ele não é reconhecido como inspirado por Deus pelas autoridades religiosas. Então, como tem muita história, né, que rola aí, ainda mais nos dias de hoje de internet, é importante a gente exercer o discernimento ao buscar informações na internet, né, uma vez que muitas teorias e alegações podem ser enganosas. Então é importante a gente se manter fundamentado na verdade, e é essencial para a compreensão genuína da fé e da história que a gente não apenas vá à palavra, né, leia os textos bíblicos, procure, né, aprofundar os conhecimentos em fontes seguras de credibilidade para não cair e ficar repetindo teorias da conspiração. Ok? Então, um abraço e até o próximo vídeo. O que você acaba de assistir é um resumo, está repleto de simplificações, mas a visão geral é esta mesmo. Agora, se você quiser saber como de fato tudo aconteceu, aí você vai ter que ler a Bíblia.